Hoje, né, os procuradores da Lava Jato, se eu não estou enganado, o Dalton Dallagnol, que junto com o Moro é um dos mais salientes, né, numa nota, o Ministério Público de Curitiba, não sei qual deles que assinou, numa nota para explicar essa nova ação, eles cometeram um absurdo, eles cometeram uma irresponsabilidade, eles cometeram uma atitude autoritária, fascista. Né? Na nota, onde ele explica a ação contra o Lula, ao final, não se conteve o Dallagnol. Não se conteve. E ele diz assim, olha, hoje o Ministério Público Federal está dando uma resposta também contra aqueles que tentam nos intimidar, contra aqueles que tentam aprovar leis para nos responsabilizar por abuso de poder, por improbidade. E não satisfeito, ele diz assim, e também é uma resposta para aqueles que abusam do direito de legislar. Abusam do direito de legislar. Legislando como forma de vingança às instituições desse país. Meus amigos e minhas amigas, não existe na legislação brasileira, nunca foi utilizado na legislação brasileira um conceito de abusem o direito de legislar. Só quem pode legislar no Brasil é o Poder Legislativo. Quem nos garante isso é a Constituição Federal, é o Constituinte de 88. Como é que um procurador de uma ação específica lá de Curitiba se acha no direito de se dirigir ao Poder Legislativo dizendo vocês estão abusando, mas que abusando? Mas não existe limite para legislar. O limite de legislar é a Constituição Federal. E desde quando que a aprovação ou a rejeição de uma lei pode ser interpretada por um promotor como se o objetivo do legislador seja o objetivo de gerar uma vingança? Mas o que é isso? Isso é o suprassumo do autoritarismo. Esse indivíduo passou do limite do razoável, ele revela uma tendência autoritária, fascista, reacionária, perigosa para a democracia. Porque se ele pudesse, ele pedia para fechar o parlamento brasileiro. Porque na prática é isso que está dizendo. Como assim abusar, doutor Dallagnol? Como assim abusar do direito de legislar? Quem lhe conferiu a autoridade para questionar uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo? O senhor é um indivíduo que perdeu o limite da compostura, da sua função e da sua atividade e dos limites legais da sua atividade profissional. E é por isso, doutor Dallagnol, que é preciso sim que no Brasil existam leis para conter o abuso das autoridades, os excessos das autoridades, que extrapolam das suas prerrogativas funcionais e passam a fazer política, inclusive com sentenças. Isto é algo chamado a ditadura da toga. Nós estamos assistindo no Brasil a ditadura da toga. O doutor Dallagnol deveria deixar de perder tempo fazendo PowerPoint e se dedicar a estudar a Constituição Federal. Vocês lembram o dia que o Dallagnol, com aquela palhaçada daqueles PowerPoint, foi falar que o Lula era o chefe máximo da organização, o comandante máximo da organização criminosa? Então explica, Dallagnol. Explica como é que o Lula era o chefe máximo da organização e ganhou 2, 3 milhões, segundo tu fala, naquele PowerPoint ridículo. E agora, com a delação do Odebrecht, surge que o Temer, o Padilha, ou vamos chamar de MT e primo, o Jucá, ou tu quer que eu chame de Caju, o Moreira Franco, o Angorá, o Gedel, o Bebel, o Caranguejo, Eduardo Cunha, se cada um desses recebeu dezenas de milhões de reais. Então o Lula era o chefe da organização e foi beneficiado com 2 ou 3 milhões pelo esquema criminoso da Petrobras, e todos esses caras do PMDB, cada um deles foi beneficiado com dezenas de milhões de reais num esquema criminoso chefiado pelo Lula, doutor Dallagnol. Isso não tem fundamento, doutor Dallagnol. Isso é uma vergonha. As delações estão mostrando
tucanos de alta plumagem. Então o senhor vai dizer que o Lula era o chefe de uma organização criminosa que beneficiou com milhões de reais o Aécio Neves, o Mineirinho, ou o Agripino Maio, o gripado? São essas pessoas que surgem as dezenas das delações, especialmente da Odebrecht e outras empresas, faziam parte de uma organização criminosa cujo chefe maior, nas palavras do senhor, era o ex-presidente Lula. Isso é inaceitável, isso não se sustenta, isso não para em pé. Isso é a utilização de funções, cargos, de prerrogativas, de funções para fazer política, para fazer disputa política na sociedade. É isso que nós estamos assistindo hoje. E essa nota do Ministério Público Federal, ela é uma assinte, ela é uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à própria democracia. Como foi ontem a decisão do senhor Luiz Fux, interferindo de maneira indevida no processo legislativo, afrontando também a Constituição. E não sou eu que estou dizendo isso, hoje o Gilmar Mendes disse, o Gilmar Mendes, ministro do STF, é melhor o Fux fechar o Congresso e entregar a chave para a Lava Jato. Hoje, disse o Gilmar Mendes, o Fux é, com esta decisão, o AI-5 da Lava Jato. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal denunciando o colega pela maneira autoritária e ilegal com que está se portando. Olha, minha gente, nós não podemos calar diante dessa hipocrisia, dessa afronta à democracia e ao Estado Democrático de Direito, como nós estamos vivendo hoje, assistindo no nosso país.